Olá, sejam bem-vindos para mais uma série de estudos bíblicos. Eu quero convidar você para que possamos, através das Escrituras Sagradas, navegar no conhecimento bíblico, para que você possa crescer espiritualmente no conhecimento do plano de Deus para a sua vida. E para esse momento de estudo, convidei aqui um amigo, Wesley. Ele é estudante de teologia, está no 4º ano, ele estuda na Bolívia. Ele é aqui do Distrito dos Prados, da Igreja do Recreio Santista, e nós vamos trabalhar um pouquinho aqui no estudo de perguntas e respostas. Eu vou fazer uma pergunta para o Wesley, ele vai responder dentro da Bíblia, e em seguida ele faz uma pergunta e eu também responderei dentro da Bíblia. Wesley, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, para que possamos agora começar o estudo da Palavra do Senhor. Vamos orar. Antes de abrir a Bíblia, para que possamos pedir a direção do Espírito Santo. Wesley, faz essa oração para nós, fazendo um favor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos guie para que possamos compreendê-la. Te suplicamos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O primeiro estudo tem como título As Escrituras Sagradas. Primeira pergunta que eu faço aqui para Wesley. Wesley, como foram dadas as Escrituras? Qual a origem das Escrituras? Bom, pastor, observando a palavra do Senhor, encontramos um texto que responde a essa pergunta. Esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a palavra do Senhor, do início ao fim, ela é inspirada por Deus. Deus, ele se revelou, a palavra do Senhor é uma revelação dele mesmo, ele se revelou e ele também inspirou os escritores bíblicos a escreverem aquilo que ele havia revelado. E também, pastor, sabemos que nesse processo de revelação e também de escritura, havia um outro ser que ajudou os profetas, os autores bíblicos a escreverem. E eu quero perguntar para você, pastor, quem é este outro ser, que ajudou os autores bíblicos a escrever a revelação de Deus? Muito bem. Eu quero convidar você, amigo, que está conosco estudando a Bíblia, a abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Respondendo aqui a pergunta do Wesley, a Bíblia diz assim: nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos, está aí entre parênteses, né? Não, o santos não está no original, foi acrescentado, mas não interfere na interpretação bíblica. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Wesley, o Espírito Santo de Deus foi o agente divino, o agente condutor, né, para que a mensagem divina, escrita em linguagem humana, chegasse até nós. Isso é uma bênção do Senhor. Deus escolheu homens simples como Pedro, João, homens pescadores, chamou também reis como Davi, Salomão, homens de diferentes épocas, para escrever a sua vontade, homens que foram conduzidos pelo Espírito Santo, para que a mensagem de salvação hoje estivesse em nossas mãos. Amém. Pastor, também é interessante que Deus, ele escolheu diversas pessoas, né, para escrever aquilo que ele havia revelado. E algo essencial nessas pessoas é que eles estavam dispostos a servirem a Deus, não é verdade? Por isso que a Bíblia, por isso que o escritor, o tradutor, né, bíblico, colocou entre parênteses homens santos. Na verdade, todo aquele que está disposto a obedecer a Deus, a servir a Deus, é considerado como um santo. Amém. Deus seja louvado por isso. Wesley, as Escrituras, ela tem propósito. Quando eu leio um livro, eu quero alguma coisa. O ser humano, ele anseia por algo. Ele busca alguma coisa. Ele não faz nada sem interesse próprio. Qual o propósito das Escrituras na minha, na
na sua vida e na vida daqueles que estão estudando conosco. Bom, pastor, para responder esse texto, eu convido a buscarmos, a você também buscar em suas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Aqui encontramos a resposta. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Então a palavra do Senhor nos diz que ela foi escrita para que possamos ser ensinados, para que possamos ter conhecimento e também através deste conhecimento, o conhecimento contido no conteúdo bíblico, nós possamos ter esperança. Amém. Então este é o propósito da palavra do Senhor, nos ensinar o que é certo e também aquilo que é errado. Amém. Algo interessante também, pastor? Amém no certo, né? Algo interessante também, me desculpa, é que quero fazer uma comparação, né? Quando nós compramos algum produto, por exemplo, compramos um celular, né? Aí junto com o celular vem o carregador e também vem o manual de instrução. E ali tem algumas instruções de como deve proceder com este material, o que deve ser feito e também, por outro lado, aquilo que não deve ser feito. E a palavra do Senhor também, ela é um guia para nós, ela é o manual de uso, o manual de nossa vida, que nos ensina aquilo que é correto, aquilo que devemos fazer e também nos ensina aquilo que não é correto e aquilo que nós não devemos fazer. Então, em outras palavras, a Bíblia do início ao fim, ela é útil para nos ensinar. Agora você, no texto que você acabou de ler, Wesley, diz que a Bíblia ela tem o propósito de nos conceder esperança. Possa ser que há uma pessoa estudando a Bíblia conosco agora que não tem esperança, que não tem perspectiva de vida, que não tem perspectiva no futuro. Ela está desesperançosa. Querido, amigo, amiga, eu quero desafiar você a dedicar um tempo diariamente ao estudo da Palavra de Deus, para que você, através do texto de Romanos 15, verso 4, que foi lido agora há pouco, você possa ter esperança na sua vida e viver uma vida com propósito, uma vida centrada em Cristo, uma vida com significado. Amém. E também, pastor, já que estamos falando sobre que a palavra do Senhor nos ensina, nos dá orientações, há várias coisas que quando nós lemos, se nós formos listar, não caberia uma folha, porque são muitas instruções, e todas elas para o nosso bem. Com certeza. Todas elas para nos ajudar. Agora, desde uma outra perspectiva, será que essas instruções, esse guia que a palavra do Senhor nos apresenta para nós é útil para a nossa vida? Eu quero responder essa pergunta lendo 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia também. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia é útil para ensinar, ou seja, para doutrinar de uma forma correta, para ensinar o caminho. Se você não sabe o caminho para o céu, a Bíblia te ensina. Ela é útil para nos ensinar. A Bíblia ensina o caminho correto, ela ensina a doutrina correta, ela ensina o esposo a amar a esposa a amar o esposo, ela ensina os pais a educar os filhos. Então a utilidade bíblica é muito ampla. Ela repreende também. A segunda utilidade, uma das utilidades desse texto aqui, a repreensão de uma vida errada. E terceiro, a correção, é o ato de fazer o que é certo, o que é correto, né? Então Deus te ensina o que é correto, repreende os teus erros, né? Te ajuda a praticar a coisa certa, e a quarta aqui é educar a humanidade na justiça do Senhor, ou seja, na vontade de Deus. Wesley, continuando aqui o nosso estudo, espero que você esteja gostando, amigo. Qual foi o desígnio de Deus
ao nos dar a Escritura Sagrada? Tem um desígnio, qual foi? Muito bem, pastor. Para responder essa pergunta, vamos continuar no livro de 2 Timóteo, agora no verso 17 do capítulo 3, que diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o desígnio de Deus é para que nós possamos ser perfeitos, não porque nós temos méritos nisso, porque se dependesse de nós, isso nunca aconteceria, mas pelos méritos de Cristo, porque Cristo foi perfeito para nos ajudar e porque Ele é perfeito em seu próprio caráter, e isso nos habilita a seguirmos o exemplo dele e a fazermos boas obras. Sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Sim. Então, aquilo que nós fazemos é um reflexo do que Cristo é em nossa vida. Eu não faço as boas obras para ser salvo, mas sim como resultado da salvação que Cristo já me deu lá na cruz do Calvário. Amém. E continuando, pastor, nesse tema tão importante que estamos estudando, nós vemos na Bíblia vários personagens. Temos Daniel, que foi fiel, temos também José, que foi fiel, passou por situações difíceis. Também chegamos a Jó. Jó, que exemplo de Jó? Jó passou por tantas situações difíceis, mas mesmo assim ele continuou fiel ao Senhor. E pastor, qual era a estimativa de Jó em relação à palavra de Deus? Olha, você sabe que o personagem Jó, ele me inspira. Daniel, ele me inspira, José, agora Jó é ser igual, não é? E quando você lê o livro de Jó, no capítulo 23, verso 12, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em casa. Jó, ele tinha tudo. Se você começar do início do livro, você vai perceber Deus, o próprio Deus, falando das qualidades de Jó para Satanás, né? Aí Deus começa a falar quem era Jó e o escritor bíblico começa a falar o que Jó tinha. Um homem muito rico. Não era pouca coisa não. Não era pouca coisa. Um homem muito rico, viu, amigo? Você que está estudando conosco, um homem muito rico, tinha tudo. De uma hora para outra, sem nenhum motivo. E um dia, ele perde tudo. Filhos, ele perde os bens, tudo. E ele, no capítulo 23, verso 12, ele diz algo que é assim surpreendente. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Amém. Que maravilhoso. Que fé. Que homem ousado. Ali com úlceras malignas. Afastado da sociedade. A mulher em um momento diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz essas palavras para o Senhor: escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Maravilhoso. Agora, Wesley, continuando o nosso estudo aqui, e você, amigo que está estudando conosco, a Bíblia, quando nós estudamos de Gênesis a Apocalipse, como Deus ele é conhecido, né? Ele é chamado ao longo de toda a Bíblia. É uma boa pergunta, pastor. Por isso, quero convidar meu amigo, minha amiga que está nos assistindo a buscar em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, que diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Amém. Amém? Então aqui a palavra do Senhor apresenta Deus como um Deus justo, do início ao fim. Em Malaquias nós vemos também
que o profeta diz que Deus ele não muda. Ele é o mesmo, Deus ele é o mesmo, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo que tirou o povo do Egito, é o mesmo Deus que operou milagres, é o mesmo que deu vista aos cegos, que ressuscitou mortos, e ele não muda, ele é o mesmo. E aqui nós vemos que Deus, ele é fiel, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E na palavra do Senhor, que estamos estudando um pouco sobre ela, há diversas promessas que para cada um de nós. E Amém. se Deus fala, é porque Deus cumpre. Então, na Bíblia, nós vemos no decorrer de toda a palavra do Senhor que ele é Deus justo e um Deus fiel. Interessante que no texto que você leu, Wesley, fala que em Deus, nele não há injustiça. Amém. Então é um Deus justo. Deus, que o Senhor seja louvado por isso. Amém. E também, pastor, como estamos falando da palavra do Senhor, muitas pessoas às vezes veem a Bíblia sem nenhuma utilidade, mas sabemos que não é assim. E qual é o desejo que Deus tem para todo ser humano em relação à palavra dele? Como ele quer que nós consideramos, ou como ele considera a palavra dele em relação a nós? Na oração, quando você lê o Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, na oração sacerdotal de Cristo, né? Eu vou responder aí a sua pergunta com 2 textos bíblicos. Jesus orando ao Pai em João, o Evangelho de João 17, verso 17, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, e ele diz assim, ele está orando pelos discípulos, depois, se você continuar lendo, ele ora por nós também, por todo aquele que crê nele por intermédio da palavra de Deus. Mas no verso 17 do capítulo 17, Jesus diz, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus considerava a Bíblia como a verdade, é o plano de Deus e a vontade de Deus que a sua palavra, que tem caráter verdadeiro, assim como ele é verdadeiro também, seja a verdade para a nossa vida. E também ela tem um objetivo principal de santificar a vida de todo aquele que estuda, que dedica tempo para buscar orientações. Interessante que você também perguntou aí, na mesma pergunta, você perguntou qual era o que Deus queria que a sua palavra fosse para nós. Quando você lê Salmos 119, versículo 105, quero convidar para que vocês também abram a Bíblia, Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A vontade de Deus é que a palavra dele seja uma luz para iluminar a nossa vida, os nossos passos, os nossos caminhos. Nós vivemos num mundo, Wesley, onde as pessoas não sabem nem a sua origem. Alguns acham que o mundo veio de uma evolução. Ou do Big Bang, ou que de explodiu tudo. Big Bang que explodiu. Quando eu ando segundo a luz da Bíblia, eu compreendo que eu existo porque Deus tem um propósito para mim. Né? O mundo foi planejado pelo grande arquiteto. Ele preparou tudo. E quando você estuda sobre a criação, Deus foi criando tudo, deixando tudo pronto. E por último foi o ser humano. Então, quando eu ando na luz da palavra do Senhor, eu entendo a minha origem. Eu saí das mãos do Criador. Eu sou filho do Criador do universo. Quando eu ando segundo a luz da Bíblia, eu entendo que esse mundo está no limite. E muitas pessoas, possa ser que você que está nos assistindo agora, acha que esse mundo está muito bom para se viver. E que ele ainda vai durar muito tempo. Eu quero te dizer algo muito sério. A história deste mundo está no limite, amigo. Esse mundo está para entrar em colapso. Você, Wesley, quando estuda a Bíblia e você observa o comportamento das pessoas, o comportamento das pessoas é completamente ao contrário do plano que Deus tem para elas. As pessoas, cada dia que passa, são mais violentos, né?
sem amor uns para com os outros, alheio às coisas de Deus, né? Então, quando você anda na luz da Bíblia, você compreende que esse mundo está no limite e que só há uma esperança. A esperança é Jesus. Verdade. Quando você anda segundo a luz da Bíblia, amigo, nós entendemos o futuro, que Jesus vai voltar e Ele quer nos levar para o céu. Ele tem uma eternidade preparada para nós. Então, a palavra do Senhor, o desejo de Deus é que a sua palavra, a verdade, ela seja para nós uma luz para iluminar os nossos passos, o nosso caminho. Pastor, você falou um tema, um assunto importante, que é o que a palavra do Senhor nos mostra, né? Só quero ressaltar mais uma coisa, acrescentar no que você mencionou, que a palavra do Senhor também nos mostra qual será o nosso destino. E se vai ser salvação ou perdição. Não há outro destino para nenhum ser humano. Ou, querido amigo que está nos assistindo, ou eu vou ser salvo ou eu vou estar perdido. Ou você vai ser salvo ou você vai estar perdido. A decisão cabe a mim e a decisão cabe a você. A palavra do Senhor é o caminho e a luz que nos leva em direção à salvação, chegando até Jesus Cristo. Amém. Wesley, última pergunta do nosso estudo. Tem validade a Bíblia? Tem prazo de validade? Ela só vale quando você vai no supermercado comprar um produto, né? Todo produto tem um prazo de validade, né? Às vezes vale por 1 ano, 2 anos, 3 meses, 1 mês. Às vezes está quase vencendo. Está quase vencendo, o pessoal põe na promoção ali. E aí, a Bíblia tem prazo de validade? Muito bem, pastor. Para isso, eu convido os nossos amigos a abrir em Isaías 40, verso 8. Aqui vamos descobrir qual é a validade da palavra do Senhor. Diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor Deus permanece eternamente. E mais, em Mateus 24, 35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é eterna. Amém. Amém. Que estudo, hein? Maravilhoso, pastor. Muito bom. Eu quero agradecer, Wesley, por esse momento onde nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a Bíblia. É enriquecedor. Nós agradecemos a sua companhia, mas eu tenho um convite para você. Você está disposto a dedicar tempo diariamente para o estudo das Escrituras Sagradas? Está você disposto a permitir que o Espírito Santo atue na sua vida através daquilo que está escrito, para que você possa, através da atuação do Espírito Santo, ter uma vida moldada conforme o querer do Senhor? Se você está, eu quero convidá-la a orar juntamente conosco, agradecendo a Deus por esse estudo. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Nossa gratidão. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Amém. Abençoe a vida do amigo, da amiga que está estudando a Bíblia juntamente conosco. E que possamos, ó Pai, permitir que as Escrituras Sagradas, os ensinamentos que nela estão contidos, através da atuação poderosa do Espírito Santo, a nossa vida seja transformada. Amém. Seja conosco, seja com o amigo que está conosco, amiga, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.